A segunda proposta do presidente Lula na área tributária era o quê? Isentar até 5 mil. Ele falava, eu tenho que botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ou seja, fazer o rico que ganha mais de 1 milhão por ano e não paga imposto, passar a pagar um mínimo de imposto. Então vamos supor que ele pague de 1 milhão, ele paga 40 mil. Pagou 4% de 1 milhão. Ele completa 6. Por que o número mágico é 10? Por quê? Porque é o seguinte, quando você vai ver o que paga um policial militar, uma professora de escola pública, uma enfermeira, você pegar a alíquota de quem ganha até 5 mil, a alíquota de quem está na proximidade de 5 mil é 10%. Tá. Então, assim, as ia pessoas... diminuindo conforme ia aumentando, é isso? Não, era para ir aumentando... Como é? Hoje, desculpa, O Vitor Rocco bebe água. eu tô saindo de uma sinusite, então quando eu entro no estúdio, eu dou uma pioradinha. Quer que diminui o ar ou tá bom? Não, não é o ar. Não é? É ambiente fechado mesmo. Mas tô de boa. Com a aguinha aqui eu vou indo. Você tem uma tributação progressiva do imposto de renda. Tá. O problema não é, a nossa progressividade é baixa. Ela é comparativamente ao resto do mundo. O mundo taxa um pouco mais do que nós. O problema não é isso. O problema são as isenções. A quantidade de rendimentos não tributáveis... O que isso? Foram acordos no passado? Acordos no... Por Por exemplo, exemplo, eu vou dar um exemplo. Quem tinha dinheiro aplicado em paraíso fiscal não pagava imposto de renda do rendimento dele. Ficava lá o dinheiro rendendo. Alguém fez lobby um dia e conseguiu isso. O chamado fundo fechado, que é uma espécie de fundo familiar, assim. Você bota tudo dentro... todo o teu patrimônio dentro de um fundo de família, um fundo fechado... Aquilo ia rendendo, também não era tributado. Não tinha o chamado come-cotas, assim, a partir do momento que aquele patrimônio vai crescendo, você vai pegando um pouquinho daquilo como imposto de renda. Então, várias brechas foram sendo criadas para favorecer, não é o andar de cima, é a cobertura. Paga por ele. E o resto pagava por ele. Então, o que nós estamos falando, você da cobertura... Você vai pagar o que todo mundo paga aqui, pelo menos. Vamos falar então, né? falar disso ou vamos continuar? Porque eu queria tirar umas dúvidas ainda sobre isso. Não, fica à vontade. Então, eu queria entender como que funciona isso. Você apresenta isso para o Congresso, então, essa ideia, né, dessa isenção. E aí, quais são os passos, o que pode acontecer, como funciona isso? Vocês têm um trabalho de esclarecer para a população. Não, primeiro assim... Nós vamos ter aí alguns meses de debate, o que é ótimo. Claro, tem que ser. Quanto mais debate, quanto mais a sociedade estiver envolvida, melhor. Segundo lugar, vai ser muito difícil um deputado se manifestar contra a isenção. Segundo eu acho que uma pesquisa da Quest do ano passado era 70%, 80% a favor. Entre 70% e 80% da população aprovam a isenção até 5 mil. E não é só do público da esquerda, inclusive da direita estava apoiando, todo mundo apoiando. Até porque foi promessa, conforme eu te falei, foi promessa do Bolsonaro. Ele só não cumpriu, mas ele prometeu. Ou seja, vai ser muito difícil para o PL, que é o partido do Bolsonaro, falar que é contra agora. Falar que é contra. Então, qual vai ser o debate real? É a contrapartida. A contrapartida. Quem paga. Mas isso está em negociação ou não? Não. É isso que eu queria entender. Quando você apresenta... Eles falam, eu aceito isso, mas isso não... Aí vocês falam, tá bom, é assim? O que a gente combinou que não vai poder é dar o benefício sem compensação. Alguém tem que pagar a conta. Senão pode dar inflação, pode dar tudo. Mas não tem um plano B. Não, veja bem, tem um conjunto enorme de isenções fiscais no Brasil. Que nós, pela primeira... Como se quebra essa isenção? É fácil? Você falar agora não tem mais isenção ou não? Vocês podem fazer isso? Pode, a lei permite. Tá. A isenção é um benefício. Então um benefício para uma empresa, um temporário. Deveria ser. Na teoria. O problema no Brasil é que quando você bota um benefício na lei, ele não acaba. Ele não acaba. Não, mas peraí, vai quebrar, eu vou sair daqui, eu vou fugir. O desespero desses caras é tremendo. Só que o trabalhador, que deduz lá no imposto nem da tem fonte, essa opção, né? Ele não tem opção.
Porque nem é ele que paga, você tira deduzido, é na fonte. Na fonte. O empregador nem paga pro cara, já recolhe para receita. Exato. Agora, vamos combinar, né? A renda do trabalho, o cara nem pisca, o empregador vai lá e manda para receita. A renda do capital, quem é que cobra? É. Então ficou uma coisa muito desproporcional Então, no Brasil. qual que é esse trâmite? Então, olha só. Quando você vai fazer a compensação, tem deputado que eu já vi subir na tribuna e falar: eu tenho outra alternativa de compensar. E qual é? Não, aí o cara tem que explicar. Ah, tá. Aí ele não pode chegar para mim e falar: isso aqui. Eu aprovo isso. Isso aqui dá 10 bilhões de compensação. Eu tenho que mandar a Receita fazer a conta, atestar. E nós vamos chamar o Tribunal de Contas da União, como nós fizemos com a reforma Qual é o tributária. tamanho dessa isenção? Números redondos, 30 bilhões. Tá. Então vão deixar de entrar 30 e vão ter que entrar 30 para compensar esses 30. Tá? Aqui nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que vão somar 20 milhões de isentos, porque 10 nós já isentamos, Tá. corrigindo a tabela do imposto de renda. Já fizemos nos 2 anos 10 e vamos juntar mais 10 agora. Vamos chegar a 20 milhões de pessoas isentas. Do outro lado, são 140 mil pessoas que hoje não pagam nem 10% de imposto de renda, contra uma professora de escola pública que paga 10% de imposto de renda. Você chamar uma professora aqui de escola pública, ela mostrar o olerite dela para você, você vai ver que o imposto efetivo dela é em torno disso ou mais. Tá. Então, se uma professora de escola pública, que é a profissão mais Nobre. que um país pode valorizar, né? Minha mãe, professora de português, escola pública. Se ela paga 10% de imposto de renda, por que o super rico não paga? Nem 10%. Agora, se ele paga 3%, ele complementa 7%. Se ele paga 14%, a lei não afeta, não alcança ele. Se ele paga mais de 10%, a lei não mexe com ele. Então, é um imposto mínimo para quem não paga os 10%. E você alcança esse valor nesses... Alcança esse valor. É. E aí compensa 100% do que se perde de um lado. Agora, fazendo pela primeira vez um programa de justiça social. Porque às vezes a pessoa fala, é alguma coisa contra o rico? Não tem nada contra o rico. Você pedir para ele pagar a alíquota que uma professora de escola pública paga, não pode ser considerada uma penalidade, né? É uma coisa muito razoável. E ele pagando o mínimo, você vai fazer 10 milhões de brasileiros pouparem até um salário por ano. Porque 10%, né, em 12 meses, o cara pode chegar a poupar quase um salário por ano, até um salário por ano. Né? Então, é muita coisa o que você pode conseguir com isso em termos de melhorar a distribuição de renda. E eu sempre lembro uma coisa, Vilela, que às vezes os economistas, eu vejo o economista ficar brigando, faz ajuste, corta despesa, corta... Eu ia chegar nesse ponto. E eu sou o primeiro a dizer que precisa ajustar as contas, e é o que eu estou fazendo desde que eu tomei... Porque o discurso é esse, tá? Maravilha o que você está fazendo, mas o governo está cortando na carne, está fazendo a parte dele? Nós cortamos, só para você ter uma ideia, no final do ano passado, nós cortamos 30 bilhões de reais. O Congresso aprovou. Mas isso era legal explicar para o pessoal assim... Como que a conta do governo é mais ou menos parecida com a conta da sua casa. Entra uma grana e você gasta uma grana. Como que o governo consegue arrecadar dinheiro? Como que vem dinheiro para o governo? Se pudesse explicar. O governo tem as formas do governo ganhar e a forma do governo devolver. Para entender essa coisa de entra dinheiro, sai dinheiro, por que imposto, por que não... O tamanho do Estado, ele gasta muito com tal coisa. Explica de uma forma muito simples isso. Tem alguns impostos que representam boa parte da arrecadação no governo federal. Seria numa prefeitura, por exemplo, é o IPTU e o ISS. Tá. Respondem por uma boa parte do que a prefeitura arrecada. Aí a prefeitura recebe também a chamada cota parte do ICMS, que é cobrada pelo governador. E ele repassa... O governador recolhe ICMS e repassa 25% para os municípios. Tá. Tem uma outra cota parte que é do IPVA do seu carro. O governador recolhe 100%, repassa 50% dos municípios. Isso é o orçamento municipal. Tá. O orçamento, aí tem uma outra coisa que as prefeituras recebem,
que chama Fundo de Participação do Município, FPM, que são tributos federais que são repassados por município. Tudo somado aí, você tem mais ou menos 24% para municípios, 21% para os estados. Posso estar errando numa vírgula. Mas é algo assim. Que são tributos federais repassados para estados e municípios pelo Fundo de Participação, tanto de municípios quanto de estados. Então, o dinheiro flui para a prefeitura, flui para o estado. No governo federal, você tem imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, né? E você tem o PIS/COFINS, que é esse que vai ser substituído pelo IVA, pelo Imposto de Valor Agregado. Tá? E tem outras coisas, IPI, Imposto de Importação, tem mas eu estou falando... Tudo isso juntando... Dá o orçamento federal. Mas é o grande... a grana principal entra daí. É a grana. Tem também as contribuições para Previdência Social, a cota patronal. Você abate do salário do trabalhador um tanto para a aposentadoria dele. E tem uma contrapartida do patrão, que também é esse tanto que vai para a Previdência. Tá. Então você tem ali uma sopa de letrinhas ali que compõe o orçamento. Isso está entrando pro governo, pro Brasil. Isso. E você tem um custo desse Brasil. Mas você tem um custo dessa máquina para fazer ela funcionar, não tem? Mas não é isso. Não é isso. O que pega é o seguinte: você tem quase R$1 trilhão de aposentadoria que você tem que pagar. Quer dizer, estou falando aí, para você ter uma ideia de um orçamento de... E essa pirâmide está se invertendo, né? Antigamente a gente tinha mais gente jovem, menos gente aposentada, e está cada vez mais gente aposentada e menos gente... Então, exatamente. Tem uma inversão demográfica, né, no país. Dizem que está fadado. E aí você tem que pagar os aposentados. Isso. Aí você tem que pagar os programas de transferência de renda. Certo. Que são vários tipos. Tem Bolsa Família, tem BPC, tem salário defeso, que é para os pescadores no momento em que não pode pescar, tem seguro-desemprego, tem uma série de benefícios que você tem uma conjunto de programas sociais que não é a Previdência, certo, que você tem que honrar. Aí você tem verbas vinculadas para saúde e educação. A educação é pública no Brasil. Cerca de mais de 80% dos estudantes estudam em escola pública, né? Então, isso tudo é gratuito. Alguém tem que pagar professor, prédio, luz, água. Sai tudo desses impostos, tudo que a gente falou. Aí tem o SUS. Tem gente que tem plano de saúde. Mas mesmo quem tem plano de saúde, usa o SUS. Tem direito. Não, e usa o SUS. Usa farmácia popular, usa para fazer vacinação, usa para transplante, tem coisa que o convênio não cobre, tem uma série de coisas. Meu pai pega, então, SUS. E a maioria da população não tem plano de saúde, então é 100% SUS. Então, entendi. É complexo esse troço, não é uma coisa simples você fechar um orçamento, entendeu? Mas esse tamanho do Estado representa quanto nessa Olha, essa pizza aí? Assim? Isso é uma coisa legal das pessoas, assim, você falou assim, o cidadão comum não tem informação. Eu vou dar uma informação que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai se surpreender. Tá. Pega o ano do golpe militar, 1964, ok? Certo. Então estou pegando um tempo bem legal, né? Estamos falando aí de 60 anos, né? 60 anos. 60 anos atrás, a carga tributária correspondia a cerca de 16% de tudo que se produzia, que é o que a gente chama de PIB. Tudo que se produz é o PIB. 16% do PIB era a carga tributária em 1964, aproximadamente. Tá. Quando os militares deixaram o poder, mas bem antes, já no comecinho dos anos 70, 1971... Que lá para Figueiredo? Não, antes dele ainda. Geisel, quem que era? Ali Médici, já beirando o Geisel. 10 anos depois do golpe militar, a carga tributária era 26% do PIB. Foi 16%? Foi de 16% para 26% do PIB. E ficou estável muito tempo.
Quando que ela aumentou para 32%, 33% do PIB? No período do Plano Real. No período de estabilização da nossa moeda, que já teve 10 nomes. Cruzeiro, no, cruzado e tal. Nossa. Ela foi de 26 para 32, 33. Tirando esses dois períodos, o dos militares entre 64 e 70, e entre 94, que foi o Plano Real, e 2000, aproximadamente, tirando esses dois períodos, que você foi de 16 para 26, de 26 para 32, a carga tributária tem se mantido estável. Então, a pessoa não tem esse histórico, né? Então, o período militar foi um período de aumento da carga tributária e o período da estabilização da moeda foi um período de aumento de carga tributária. Nós não estamos trabalhando com aumento de carga tributária. Em nenhum momento você me ouviu falar de aumento de carga tributária, criação de novo imposto, aumento de alíquota. O CPMF na época foi criado por quê? Porque estava com problema. A CPMF foi criada no governo Fernando Henrique e era um imposto que ia ser destinado para a saúde. É verdade. E aí ela caiu no governo Lula. O Congresso derrubou a CPMF. Mas toda hora tentam ressuscitar, né? Só houve uma tentativa. Mas sempre tem essa, vai voltar, tem esse perigo, não, né? Tem gente que defende, mas assim, eu não conheço nenhum, tirando o PL na época do Guedes, que defendeu a volta da... Eles não queriam chamar de CPMF. Ah, não, deram outro nome, Deram outro nome, mas você viu ali na reportagem do YouTube. Qual a desvantagem de um imposto como esse? O problema da CPMF é que ele é fácil de arrecadar, portanto é muito barato arrecadar, né? Cai na conta direto. Mas é aquilo que você falou de mas você não, taxando em cima de... Você não vai... Você tem cumulatividade, toda transação paga, então não é um imposto moderno. O imposto moderno é o não cumulativo. Você só paga no agregado, e é assim no mundo inteiro. A outra coisa é que ele é igual para todo mundo, né? Então... o pobre paga o imposto, você não tem como... não é uma coisa que a literatura recomenda. É só porque ele é fácil. Só porque ele é fácil, ele é transparente, ele pega o sonegador, é verdade. Mas há outras formas mais inteligentes de você formalizar a economia por meio da digitalização do sistema tributário que está na agenda do Ministério da Fazenda, dos bancos, do Banco Central, que é esse processo de modernização da economia. Mas um imposto digital, como foi pensado no governo Bolsonaro, não está na plataforma política hoje de nenhum partido. Acho que nem sei se o candidato do Bolsonaro vai defender isso em 2026. Muito impopular, né? Acredito que não. Acredito que eles vão abandonar essa ideia. Mas eles quiseram carimbar na gente isso por causa de uma portaria da Receita Federal que visava colocar as fintechs dentro do universo do sistema financeiro.